Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Mais um programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria pra gente falar de futebol, pra gente resenhar. E lembrando sempre, né, a gente está aqui no canal 19 da TV Santa Maria NET e também, se você perdeu qualquer coisa desse programa, não tem problema, porque estaremos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram durante essa semana. Então qualquer coisa para você rever também, se você gostou do nosso programa, está lá, é só você acompanhar. E para começar nosso programa Resenha de hoje, a gente vai bater um super papo, porque afinal de contas, a gente sabe que falar de futebol dentro de campo em relação ao futebol do interior aqui, principalmente aqui em Santa Maria, tá bem complicado. Mas mesmo assim, a Comissão Técnica do Internacional de Santa Maria não deixou de trabalhar. E eles estão fazendo um estudo extremamente interessante sobre o futebol. E é por isso que o meu convidado de hoje aqui no Resenha Esportiva, com muito prazer, recebo o Guilherme Toqueto, Guile. Ele que é auxiliar técnico do Internacional de Santa Maria, mas já foi técnico também do Inter, tem uma grande bagagem já dentro do futebol e ele está aqui para conversar com a gente hoje aqui no Resenha. Guilherme, acho que primeira vez que tu vem, obrigada por ter aceito o nosso convite, Guilherme. Nesse período ainda a gente não está falando de futebol dentro de campo, mas o mais importante é a gente falar do futebol de um jeito diferente. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Angélica, primeira vez participando, fico muito honrado, né, de estar num programa com tanta audiência, né, com tanta credibilidade, e infelizmente o momento não é de trabalhar dentro das quatro linhas, né, mas nem por isso a gente tem deixado de fazer o nosso trabalho, né, que a gente gosta tanto, que a gente está bastante saudosista, né, com esse ato, mas é bastante gratificante estar aqui e agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho no Inter de Santa Maria. Pois é, Guilherme, bom, tu tem passagem pelo Inter, tu começou como auxiliar técnico, depois tu acabou treinando o Internacional na Copinha em 2018 e agora mais uma vez nesse ano e no ano passado também como auxiliar técnico do técnico Sananduva. E desde que teve a pandemia ali no início, né, o Internacional teve 3 jogos, né, Guilherme, esse ano, se parou, né? Como é que foi, Guilherme, até pra gente começar, como é que foi esse período para vocês, profissionais de comissão técnica, quando deu essa pandemia e o futebol acabou parando aqui no estado? Foi um momento de bastante apreensão, né, Angélica? Ainda mais pelas incertezas, não só do futebol, mas da sociedade em geral, né, de como é que esse vírus se espalharia, e hoje a gente vê, né, tantos óbitos e uma situação bastante delicada, não só na nossa cidade, mas no Brasil. Então, para nós foi um susto no início, com uma certa expectativa de não ficar tanto tempo parado, né, de retornar após 30, 45 dias, mas com o desenrolar da situação a gente foi ficando cada vez mais preocupados, né, vendo que as dificuldades elas iriam ser enormes para o retorno do futebol profissional. A gente fica bastante triste também em função de como foi conduzida essa situação, né, do futebol, principalmente das divisões inferiores, né. Acredito e sei das dificuldades que ia ter de executar os protocolos necessários, mas eu acho que com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de respeito aos profissionais, a gente poderia ter tentado retornar às nossas atividades, visto que o Campeonato Gaúcho Série A retornou, alguns outros campeonatos de divisões também inferiores de outros estados, né, retornaram, estão retornando, então a gente ficou bastante apreensivo, surpreso e no final bastante decepcionado pela forma que o futebol do interior e de divisões menores foi tratado. Pois é, e nesse sentido até mesmo, Guilherme, né, juntamente com tudo isso e toda essa situação do futebol, e a gente trouxe também o Fabiano Daitz aqui para conversar com a gente, teve todo esse movimento, né, pelo futebol do Rio Grande do Sul, com uma reformulação, com uma ideia nova do futebol, principalmente do interior, devido a todas essas circunstâncias. E vocês, como eu disse, da Comissão Técnica do Internacional, englobando esse movimento, né, também para tentar ajudar de alguma certa forma, se mobilizaram para fazer um estudo também sobre o futebol, Guilherme. Isso? É isso aí, Angélica.
O Inter de Santa Maria, desde que eu faço parte, né, acho que as comissões técnicas são com profissionais de extrema competência. Verdade. Né? Então quando a gente percebeu que realmente a volta da divisão de acesso ficaria inviável, a gente começou a se posicionar também, né, em função desse movimento aí de Todos pelo Futebol Gaúcho, que é liderado pelo Fabiano, pelo professor Christian, pelo professor Paulo Porto e o Fabiano Borba, que estão sendo, né, porta-vozes do movimento, que existem outros profissionais envolvidos. Então a gente faz parte de todo esse ecossistema, né? Então a gente se sentiu na necessidade de tentar colaborar de alguma maneira. E eu coordenando esse estudo, a gente tentou trazer, né, algumas informações que possam mostrar a realidade do nosso futebol gaúcho, não só de uma forma boa, vamos dizer assim, né, mostrando o número de gols, enfim, mas também, né, minutos de jogo, aí, quanto tempo os jogadores estão expostos, questão de oportunidades de jogadores e profissionais da nossa área mesmo. Então é um estudo bastante relevante que a gente vem desenvolvendo para realmente colaborar com esse movimento de visibilidade do nosso futebol, né? Que em algum momento a gente ficou invisível, a gente foi esquecido, né? Então a gente está tentando, através desses estudos, mostrar que existem profissionais, além de capacitados, né? Que realmente desejam trabalhar, que não é um passatempo o futebol. Pois é, Guilherme, 2 pontos importantes, né? Do que se baseia esse estudo, o que vocês estão buscando dentro desse estudo, né? A gente conversou já fora do ar até mesmo, a gente sabe que vocês estão dividindo em partes, né, tudo isso. Como é que está sendo feito esse estudo e o que vocês querem, né? Onde vocês querem chegar com esse estudo que vocês estão fazendo? Então, primeiramente para dar visibilidade ao futebol do interior, né? A divisão de acesso, a Segundona Gaúcha, apesar da gente também ter dados do Campeonato Gaúcho Série A. O primeiro ponto é esse, a gente conseguir dar visibilidade, mostrar que tem trabalho por trás, que a gente não pode ser esquecido da maneira que a gente foi. Então, a gente colaborando dessa maneira, a gente também quer dar um pontapé inicial, porque isso é uma opinião muito particular minha. Eu acredito que a transformação do futebol, ele não vai acontecer do órgão maior que é a federação. Certo. Eu acho que se nós profissionais conseguirmos nos qualificar individualmente, eu acho que o todo vai ganhar. Então, a ideia desse estudo é que a gente dê o pontapé inicial para que, ao longo do tempo, a gente vá mensurando dados, coletando dados, organizando dados, para que a gente consiga perceber a evolução ou não do nosso jogo e que isso possa vir a contribuir para engajar mais fãs, para melhorar todo o sistema que envolve o futebol, que hoje a gente vê que é bastante deficitário, né? Acho que um dos fatores que não voltou o futebol de interior é a questão de patrocínio. Então, eu acho que se a gente começar a mostrar mais profissionalismo, a gente traz mais credibilidade para a nossa área. Trazendo mais credibilidade, mais respeito, eu acho que a gente tem como querer incentivar mais investimentos no nosso interior. É como se a gente fosse falar de uma profissionalização ainda maior do futebol do interior, Guilherme, onde vocês buscam, através de análise, de dados, de estudos, uma melhor formação de uma equipe na busca do atleta, de como inserir o próprio time dentro da competição. Com certeza, né? Os dados que a gente vem trazendo, eles ainda são... para conclusões, eles ainda não servem, né? Estudos dessa magnitude, eles demandam numa linha do tempo grande, né? A gente precisa ter um período, os estudos assim mais top de linha, eles têm em torno de 10 anos de análise. Nós estamos em 3 anos, né? De 2017 até 2019. 2020 a gente acabou deixando de lado porque só tinha o gauchão em função de comparativo. Então a gente quer dar esse pontapé inicial para que as comissões técnicas e de repente a federação possa colaborar em algum sentido, em algum suporte tecnológico, enfim,
para que a gente continue monitorando o nosso campeonato, para que a gente, a partir de dados reais, a gente possa saber aonde a gente tem que intervir. Então, assim, ele não serve só para o Internacional de Santa Maria montar estratégias de planejamento. Ele serve também para a Federação Gaúcha entender a que pé anda o futebol gaúcho. Será que nós estamos tão atrás de um futebol paulista, que hoje seria o top em comparativos com os estaduais? Por que eles estão tão à frente? Será que lá tem mais gols? Será que os times jogam de uma maneira diferente? Então eu acho que se a gente conseguir organizar esses dados, coletar primeiro e organizar esses dados, a gente consegue criar estratégias aí para que o todo ganhe, né, Angélica? Eu acho que o nosso trabalho ele tem um fator que vai ajudar individualmente cada clube, mas ele também tem o intuito de colaborar com o futebol, né? Eu acho que os clubes ganham muito com o futebol. Eu acho que a gente tem que começar também a doar alguma coisa para o futebol, né? Se não só sugar uma hora o futebol também, né? Não tem mais da onde, se esgota, e aí a gente acaba aí ficando sem as nossas profissões, enfim, né? Uma série de fatores. Quais são, Guilherme, esses dados que tu fala, né, que vocês estão recolhendo? É o quê? É justamente gols, lances, chutes a gol, enfim, quais são esses dados que vocês estão recolhendo para ter esse embasamento para o estudo de vocês? Então, de forma geral, Angélica, a gente tem coletado os dados através de súmulas, né? Certo. Então, as súmulas, elas não trazem um detalhamento grande da partida. E isso é uma dificuldade que a gente vai enfrentar. Então, no primeiro momento, a gente tem mostrado número de jogos que as equipes participam, a porcentagem de aproveitamento de vitórias para a equipe mandante, número de gols que essa equipe faz em média, qual é o quartil, né, o tempo de jogo que esses gols mais acontecem. E a partir disso a gente pode comparar até com outros estaduais, com outras realidades e perceber o que o espectador, o torcedor gosta de ver. É o gol, é o que leva também o clube à vitória. Então daqui a um pouco, se a gente está tendo poucos gols, se o nosso jogo ele não é essencialmente ofensivo, daqui a um pouco a gente também está afastando o torcedor. Né? A gente tem uma cultura muito enraizada do futebol gaúcho, ser aquele futebol de força, e de repente esse futebol ele já não está sendo mais tão vistoso. Né? Ainda tem os torcedores que gostam desse estilo, eu acho que sempre vai ter para todos os gostos, né? Mas eu acredito que o futebol tem que ser modificado e a gente tem que acompanhar. Tu percebe, Guilherme, desculpa te interromper, mas até nisso tu tá falando que o torcedor que está indo em campo quer realmente ver um time estruturado de por que está aí esse jogador, por que foi isso, não só pela garra, né, como tu tá falando, mas que tenha embasamento, até mesmo a gente pode dizer teórico de, não, ele está jogando assim porque ele tem mais perspectiva assim, o torcedor vem buscando mais essa exigência dos jogadores? Com certeza, eu acho que o torcedor ele vem ficando mais crítico, né, eu acho que o acesso à informação torna a sociedade geral mais criteriosa, né. Então a gente precisa se municiar de informações para também mostrar que o nosso trabalho está sendo realizado de forma profissional. Eu acho que, como eu falei no início, isso gera credibilidade. Tendo credibilidade, as pessoas vão querer apoiar, elas vão querer se desenvolver. Tendo informações, tu consegue te organizar melhor. A gente não quer dizer que com isso a gente vai conseguir vitórias a todo momento, sim. Porque vai ter outras equipes fazendo a isso. Mesma coisa. Então, o momento do jogo ele é muito, muito específico para te levar à vitória ou não. Mas a outra parte do trabalho aí sim seria uma parte mais individual e mais dificultosa, onde a gente até está trabalhando numa planilha onde os clubes poderiam coletar dados, que aí a gente conseguiria saber quantos chutes tem por jogo, da onde saem os chutes, os gols saem mais da onde, menos da onde, e eu acho que são informações bastante relevantes aí para comissões técnicas aumentar a qualidade do jogo. Eu acho que o objetivo principal de todo esse trabalho, além da visibilidade, é aumentar a qualidade do nosso jogo. Aumentando a qualidade do nosso jogo, eu acho que todo o entorno vai se beneficiar. Então a gente está ainda caminhando
a passos curtos, né? A gente não quer ser o professor Pardal aqui, né, de reinventar o futebol, porque a gente sabe que o futebol é um meio bastante conservador, principalmente o do interior. Então a gente tem que ir passo a passo, né, tentando implementar crescimento e tentar ter a colaboração do máximo de profissionais possíveis. Eu acho que a gente só vai conseguir ter um ganho mesmo quando os profissionais perceberem que eles têm que estar unidos, que a gente tem que ser adversário do minuto 0 ao minuto 90. Após isso, a gente precisa se ajudar para fomentar o nosso ambiente de trabalho. Se a gente começar sempre perceber situações de que eu não posso dar informação para o meu adversário, porque daqui a um pouco ele vai usar aquilo melhor que eu e vai me ganhar e vai me prejudicar, isso eu acho que não é um sentimento nem esportivo, né? Que o esporte prega. Então a gente precisa trabalhar junto para que a partir disso a gente consiga crescer junto também. E vocês fizeram tudo isso, Guilherme, dividindo, como a gente falou, né, em 5 partes o trabalho. Como é que foi feita essa divisão dos estudos? Por que dessa divisão? E em que parte vocês estão nesse momento, tu e a comissão técnica? Então, a gente dividiu até para que a gente conseguisse chamar a atenção, né? Se a gente montasse tudo de uma vez só, de repente muita informação ia passar despercebida. Então, a gente num primeiro momento, a gente organizou os dados da divisão de acesso, que é a divisão que a gente disputa, né, atualmente. Então a gente fez uma busca bem criteriosa desses dados que a gente comentou em súmula e organizou primeiro os dados da divisão de acesso. Num segundo projeto, né, na segunda parte, a gente já organizou de forma mais prática uma coleta de dados futura, que aí seria um detalhamento maior de dados, mais dificultoso, mas que a gente acredita que passo a passo ele pode ser implementado. A terceira parte já é um comparativo com todas as divisões, para a gente tentar perceber quais são as dificuldades de cada divisão. Se de repente a segunda divisão, né, tem menos ou mais gols porque ela é menos desequilibrada, né, ou mais equilibrada. Então tem uma série de fatores que esses dados podem nos mostrar das peculiaridades de cada divisão. A quarta parte aí já é uma parte mais teórica mesmo, que a gente está na escrita de um artigo científico para que esses dados realmente ganhem relevância e possam atingir mais pessoas da comunidade do futebol. A quinta parte aí é um comparativo que a gente ainda tá em montagem e só de a gente divulgar esses dados já vieram pessoas nos procurar e trocar ideia e a gente já começou com outros projetos até, então acho que a gente está atingindo bem o objetivo dessa questão inicial, que é dar visibilidade, que é provocar essa inquietação nos profissionais do futebol. Só de a gente ter esse espaço, né, que é de futebol, para estar falando de números de futebol, que não é uma coisa tão comum, a gente já vê que a gente está atingindo o nosso objetivo, que eu acho que é profissionalizar, tu bem falou, muito bem, que é profissionalizar o maior número de gente, de clubes possível, para que a gente tenha um futebol cada vez mais forte. E Guilherme, até agora, nesse estudo que vocês estão fazendo, o que mais chamou a atenção de vocês nessas análises e o que isso pode mudar dentro do futebol? Porque eu acredito que esse trabalho de vocês é pioneiro, ao menos aqui no interior ele porque obviamente a gente fala de um analista de desempenho. Os clubes do interior começaram a ter analista há pouco tempo, que é 2, 3 anos. O Inter foi um dos pioneiros também dentro do interior por ter um analista de desempenho. Então o que tudo isso interligado pode ajudar dentro de uma competição, dentro de um clube, dentro de um sucesso de uma equipe? Eu acho que tu entendendo a competição, tu consegue te planejar e o planejamento ele vem antes do início, até da pré-temporada, né, Angélica? Então eu acho que tu tendo uma caracterização fiel da competição, tu sabe os desafios que tu vai enfrentar. Sabendo os desafios, tu consegue criar estratégias, ter ferramentas para tentar que esse caminho seja o menos difícil possível, não o mais fácil, né? Então eu vejo assim, a curto prazo,
uma melhora de conteúdos de treino, dentro falando aí da minha área de comissão técnica, né? De repente a gente entendendo que a maior parte dos gols saem no segundo tempo, lá no final do jogo. Isso é uma informação relevante para trabalhar. Não que a gente vai dizer, nós só temos que ter atenção nesse momento. Não, acho que não é por aí. Só que a gente, por exemplo, dentro do nosso treinamento, o nosso nível de concentração, se a gente não tiver o nível de concentração do início ao fim, se a gente começar a declinar a nossa concentração no final do treino, isso pode se refletir no jogo, que é uma parte importante onde saem os gols. Então, aí a gente já tem uma informação de treino, e não é nem uma informação técnico-tática, é uma informação psicológica, sabe? Daqui a pouco a gente vai saber que os gols, eles acontecem a maior parte de cabeça. A gente vai trabalhar a nossa defesa para inibir esse lance. Se a gente sabe que a bola parada define os jogos na fase de mata-mata, a gente vai precisar, na troca de classificatória para eliminatória, contratar jogadores que possam vir atender essa exigência. Então, eu acho que tem uma série de benefícios, ou até mesmo no início da competição, se eu sei que é uma competição de muita bola aérea, eu preciso ter jogadores de estatura, né, elevada, independente da minha ideia de jogo, eu preciso ter treinador que entenda disso. Então tem uma série de coisas assim que a gente pode se beneficiar. E eu gosto muito de frisar que assim, o trabalho ele é pioneiro no Rio Grande do Sul, mas muitos clubes já fazem uso disso, né? Tem um case muito interessante que é do Sevilha, da Espanha, que até tem no YouTube uma série do gerente de futebol deles, que ele explica muito bem todo esse processo que o Sevilha faz da utilização desses dados, desde a contratação dos jogadores com o perfil necessário para atender as necessidades da competição e aí sim também do modelo da equipe, quanto dos dados para utilização nos treinamentos ou até nas estratégias. Claro que é uma realidade completamente diferente da nossa, mas eu acho que se a gente começar a se limitar e olhar lá em cima e achar que aquilo é impossível, mais difícil fica, né? Então a gente tem que ir passo a passo, tentando trazer um pouquinho dos casos de sucesso aí, tentar adaptar a nossa realidade. Guilherme, quero te agradecer muito. Obrigada por ter vindo. É bem diferente a gente falar de futebol dessa maneira, como tu bem falaste, né? De trazer os números, mas olha o quanto isso pode mudar uma própria contratação, como tu bem falaste, os treinos, de como fazer, de como os atletas se comportar, de como a comissão técnica organizar os treinamentos. E isso só tem realmente a evoluir o futebol, tanto para jogador, para comissão, para os torcedores que estão indo, para a gente da imprensa que fala de futebol, né? Então, parabéns por esse trabalho, Guilherme, e como tu disse, se é visibilidade, a gente está aqui também para poder ajudar vocês nisso, porque afinal de contas todos queremos o futebol do interior e a gente está aqui para se ajudar. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Angélica. Não posso deixar de mencionar os meus colegas da comissão técnica que ajudam, né? O Flavinho aí, o Flávio Sala, que é o nosso analista de desempenho atualmente, que tem sido meu braço direito aí, tanto nas coletas como no tratamento de dados, e também meus outros colegas, o professor Saranduva, o professor Henrique, o professor Ed, que também tem auxiliado sempre na discussão dos dados e de novas ideias. Então, agradecer também ao Internacional de Santa Maria, né, que eu acho que a gente também precisa enaltecer o clube, porque o clube tem nos dado essa oportunidade, eles têm nos auxiliado nesse momento difícil, né? Então eu acho que como tu disse, eu acho que o futebol tem a ganhar, ainda mais um futebol bastante precário que hoje é o do nosso interior. Muito obrigado, Angélica. Valeu! Guilherme Toqueto, um estudo muito bacana. O nosso programa Resenha Esportiva faz intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, fiquem comigo, daqui a pouquinho estamos aqui de novo. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação,
com proteção e cuidado em emergências. Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. E voltamos com resenha esportiva aqui pela TV Santa Maria. E nesse domingo, no último domingo agora, aconteceu mais uma edição do Galeto Risoto do Internacional de Santa Maria. Já está virando tradicional, né, gente? Principalmente nesse período onde o futebol não está rolando dentro de campo e os clubes têm que se virar como podem para tentar ter alguma opção para viabilizar até mesmo, né, o movimento do clube e também, obviamente, a questão financeira. E o Internacional, então, fez mais um Galeto Risoto, mais uma edição muito bacana, tudo muito bem organizado no sistema drive-thru. Foram mais de 400 kits de galeto, né, onde cada kit tem 6 pedaços de galeto e mais de 500 aí risotos que foram, obviamente, né, muito bem preparados, muito bem temperados, como a gente diz. Eu fui lá, né, pude ver de perto toda a organização. O pessoal desde as 5 horas estava lá no Cerrito, às 5 da manhã, para poder deixar tudo organizado. Por quê? Porque a gente viu que nas outras edições o Internacional de Santa Maria sofreu de alguma certa forma, principalmente em relação à demora, né? Muita gente ficou 1 hora na fila, ninguém saía dos seus carros, era tudo no sistema muito legal, muito organizado. E com o tempo, né, com essas outras 2 edições passadas, o Internacional pôde tirar uma lição até mesmo em questão de organização, tudo para que fosse o mais confortável e o mais cuidadoso possível para todos que colaboram com o Inter de Santa Maria nesse período. Então, além do pessoal que foi buscar lá no Cerrito, quem morava perto do estádio Presidente Vargas, ali na Ana Nery, na rua Ana Nery, pôde retirar também, foram distribuídos mais, levados até o estádio Presidente Vargas, mais também de 100 kits de galeto, 200 e poucos risotos também, e é uma forma de principalmente o torcedor alvirrubro poder ajudar o Internacional de Santa Maria, sem contar que garante já um belo almoço de domingo. A gente vê que o Inter de Santa Maria vem fazendo isso, o Rio Grandense, mesmo ainda com o estádio não liberado, também vem fazendo esse tipo de ação, e o Inter vem buscando todo mês fazer o galeto risoto. E o mais legal que a gente percebe, além, obviamente, da participação de todos que vão lá, que compram, né, que ajudam o Internacional, é também da própria direção do Inter de Santa Maria, que vem se organizando, todo mundo ajudando, e eu acho que isso que é o mais legal. Sem contar que agora, dia 19 de outubro, tem a eleição do Inter de Santa Maria para mais um período de 1 ano. A gente não está falando de bola rolando, não estamos falando de competição, então a gente fala dos clubes aqui de Santa Maria de uma outra forma, nem que seja de uma forma mais gastronômica. E fica aí o convite para todo mundo que quer ajudar. Tem o Rio Grandense, que vem fazendo também seu galeto, o Inter de Santa Maria, que faz uma vez por mês também o galeto risoto, e é uma forma de a gente ajudar e poder colaborar com os clubes daqui. Dá água na boca, gente. Olha, eu provei, estava muito bom, confesso. Olha, um tempero maravilhoso. Tá certo, gente? Obrigada pela companhia de vocês. O programa Resenha Esportiva vai ficando por aqui. Lembrando que a gente vai estar também depois no YouTube, no Facebook, né, no Instagram da TV Santa Maria. E lembrando sempre, toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente está por aqui. Tchau!